Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados temas referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Vinícius Finete Galvão, sou graduando de agronomia, orientado pelo professor Jorge Luiz Moretti, e hoje eu trago para vocês este vídeo referente à densidade do solo, método do torrão parafinado. Bom, o nosso vídeo ele está estruturado da seguinte maneira. Primeiro nós vamos falar sobre a densidade do solo, sua definição, os métodos para calculá-la, e depois vamos para o método do torrão parafinado, onde abordaremos o que é, quais os equipamentos utilizados, como se dá o procedimento e também os cálculos que são necessários. Bom, então a definição mais simples de densidade do solo é que ela é a relação entre a massa de uma amostra de solo e o volume ocupado pelas suas partículas sólidas. Ela se refere ao volume de solo de uma amostra sem considerar a porosidade. Para determinar a densidade do solo, nós temos alguns métodos. Entre eles, podemos citar o método cilindro volumétrico, o método da proveta, o método do torrão parafinado, que é o foco deste vídeo, e temos também o método do monólito. Então, vamos diretamente para o método do torrão parafinado. A primeira consideração que devemos levar em conta é que ele é um método destrutivo. Então, ele consiste na coleta de torrões de terra com volume variável, geralmente entre 3 e 5 centímetros de diâmetro, secos ao ar e, em seguida, impermeabilizados em parafina líquida. Por meio dele, nós temos a obtenção da massa por pesagem e do volume pelo deslocamento de líquido após a impermeabilização do torrão com a parafina fundida. Então, para a gente executar este método, nós temos os equipamentos e os materiais necessários, que são a parafina sólida, uma balança, uma placa aquecedora, um termômetro, um becker de 1 litro graduado, um recipiente para realizar a fusão da parafina, ou seja, para a gente derreter aquela parafina sólida, uma estufa com ajuste de 105 graus Celsius e também um dessecador. Então, como é feito este método? Bom, primeiramente nós devemos pesar o terrão de solo coletado seco ao ar com o diâmetro já estabelecido, como nós vimos anteriormente. O segundo passo é mergulhar este torrão na parafina fundida, garantindo que todo o torrão seja completo, coberto com essa parafina. Utilizar um fio amarrado ao torrão é muito útil, então, ou seja, nós passamos um barbante, um fio em volta desse torrão, para que seja possível colocar todo ele dentro da parafina. Em seguida, nós removemos o torrão, deixamos escorrer o excesso e, em seguida, deixamos secar. Feito isso, nós devemos pesar o torrão parafinado após esfriar. O quinto passo é colocar o becker que será utilizado sobre a balança e, em seguida, zerá-la. Encher o becker com a água até a marca máxima, medir a massa e também a temperatura da água e, posteriormente, esvaziar o becker. Feito isso, nós vamos colocar o torrão parafinado no becker e, em seguida, zerar a balança novamente. Feito isso, nós vamos completar com água até o limite, anotando o resultado. Anotado o resultado, nós vamos retirar o torrão, vamos partir e colocá-lo sem resíduos da parafina em uma lata de alumínio para que seja possível determinar a umidade na estufa a 105 graus. Bom, terminamos o procedimento, executamos passo por passo, anotamos os devidos valores, vamos para a parte de cálculo. O primeiro cálculo é o cálculo da massa do torrão seco, em quilos. Para determinar essa massa, nós vamos fazer a divisão entre a massa do torrão úmido, em quilos, pela umidade da subamostra. Então, massa do torrão seco é igual a massa do torrão úmido divididos por 1 mais umidade da subamostra. Vamos calcular também a massa da parafina, em quilos, que nada mais é do que a massa do torrão parafinado menos a massa do torrão seco. Também da parafina, vamos calcular o volume, em decímetros cúbicos. O volume da parafina vai ser igual à massa da parafina em quilo, divididos por 0,9. Além disso, nós vamos calcular o volume do torrão, em decímetros cúbicos. Então, o volume do torrão vai ser igual ao volume total de água no becker, em decímetros cúbicos, menos o volume de água adicionado ao becker com o torrão, também em decímetros cúbicos, menos o volume da parafina. Então, bom, agora nós já temos o volume do torrão, o volume da parafina, a massa da parafina e a massa do torrão. Podemos ir para a densidade do solo em si. Então, a densidade do solo, em quilos por decímetro cúbico, vai ser igual à massa do torrão seco, em quilos, que nós acabamos de calcular, dividido pelo volume do torrão em decímetros cúbicos.
Bom, aqui estão algumas dificuldades desse método. A primeira é que ele não serve para solos mobilizados. A segunda é que a temperatura da parafina pode penetrar no torrão se a parafina estiver muito quente, ou ela pode apresentar uma grande dificuldade de impermeabilização se ela estiver muito fria. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela presença e aqui estão as referências utilizadas para a gravação.